Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Peço desculpas, a internet não está boa onde eu estou, mas a gente vai continuar essa live, né, sobre fadiga, em que a doutora Ludmila já começou a fazer a apresentação para vocês. Vi que tiveram várias dúvidas muito importantes. A gente pede desculpa por ter que fechar a live e abrir a live de novo, tá? Mas agora a gente vai tentar discutir nós duas. Eu vou adicionar a doutora Ludmila aqui. Pedimos desculpas, viu, pessoal, desse imprevisto que aconteceu, mas acho que eu já consegui conversar melhor. Olá, doutora Ludmila. Gente, eu não sei quem é mais da roça. Eu que não sei chamar e colocar a doutora Melissa na internet ou ela que está lá no fim do mundo, entende? Vocês me desculpem, realmente o imprevisto é porque eu já fiz live como convidada. Estou muito chique, desculpa. Doutora Melissa, eu já falei um pouco sobre como que é, o que é fadiga. Acho que você conseguiu ouvir, né? Um pouco sim, a gente conseguiu acompanhar. Tá. Seria importante que vocês podem fazer perguntas aqui, tá? E aí a gente vai tentar responder vocês. Eu já falei o que é fadiga, dei as definições, doutora Melissa, e falei sobre as estatísticas. Só repetindo novamente, que a gente teve um artigo que foi publicado em janeiro desse ano, com 48 mil pacientes que tiveram Covid. 80% desses pacientes ficaram com sintomas prolongados. Desses 80%, 58% foi o sintoma de fadiga o mais prevalente. Por isso a gente está abordando essa questão de fadiga, que é muito comum, e a semelhança da queixa de fadiga com fibromialgia, a existência de um CID para fadiga crônica pós-viral, que já é algo que a gente já conhece e que a gente já viu no SARS-CoV-1 e no MERS-CoV, e é em cima dessas situações que a gente procura agir hoje em relação a quem apresenta fadiga. Eu, doutora Melissa, a gente atende, tá, pessoal? Eu acho que é uma dúvida que as pessoas às vezes têm. A gente atende pós-Covid e busca oferecer a vocês os protocolos que existem em relação com a medicina integrativa, que é essa parte mais suplementar, mas acreditando também que integrativa é aquilo que te olha como um todo. Então, aqueles que têm alterações importantes de exames, nós vamos estar olhando. Alguns vão ter alteração de tireoide, outros em relação à glicemia e tudo. A gente tem que olhar a pessoa como um todo realmente. Não existe receita de bolo em medicina e não existe 100% de garantia em medicina. Só a pergunta, colocando aqui a pergunta que a Lua fez para a gente, ela colocou sobre quanto tempo, e a gente espera que normalmente a pessoa, depois de 3 meses, ela tenha uma melhora dessa fadiga. Eu acho importante não esperar, porque a gente não tem garantia que realmente a pessoa vai melhorar. Ok? E, doutora Melissa, então, só a pergunta da Cíntia, e que foi realmente isso também, olha, como melhorar a fadiga 3 meses depois? Que a alimentação está ok, que ela não faz suplemento, que esteve melhor no pós-imediato, inclusive com fisioterapia do que está agora. O que você poderia falar para a Cíntia e para a gente? Então, vamos só, né, recapitular isso que a doutora Ludmila falou. É muito importante, pessoal, que no pós-Covid imediato a pessoa fica muito cansada. Isso é fato, né, doutora Ludmila? Você sabe. A pessoa, assim, eu tive Covid, né? Eu tive Covid, a doutora Ludmila me atendeu, né? Excelente médica. E a gente fica muito cansado. Então, a gente também tem que entender que o corpo ele tem um processo de recuperação. Né? Assim, então, antes de tudo, é diminuir um pouco a ansiedade, né? Por quê? O Covid é um processo muito difícil, é um processo hiperinflamatório, né? Que a gente sai de um estado, né, que a gente fica realmente sem comer, fica inapetente, tem febre, né? O organismo ele realmente fica muito, é como se a gente fizesse uma maratona, a sensação é essa mesmo, né? Fica muito cansado porque exige muito do nosso corpo, exige muito das nossas células, e o fato é que toda vez que a gente sai de uma doença, a gente tem que esperar o organismo se readaptar, tá? Então, assim, a maioria das pessoas vão melhorar, né, doutora Ludmila? Melhora. Isso é fato, né? Obviamente, né, a gente pode ajudar mais o organismo a se recuperar de uma forma mais rápida. Então, a gente ajuda com as suplementações, só que existe uma parte das pessoas, né, que realmente tem uma complicação no pós-Covid. E que essa fadiga, que em tese melhoraria, ela se arrasta por mais tempo. Então,
passou igual 3 meses, né? É um tempo razoável para a gente ver uma melhora. No meu caso, foram 4 semanas. E foi nítido, assim, deu 4 semanas. Eu até liguei para a doutora Ludmila. Assim, Lud, eu tô ótima. É como se eu não tivesse nada mais. Por quê? Qual foi o meu sintoma do pós-Covid? Eu estava atendendo pacientes com telemedicina, estava atendendo Covid, eu não conseguia conversar, né? Chegava assim, dava 2, 3 minutos de conversa e faltava fôlego, assim. Coisa que normalmente eu faço sem problemas. Então eu vi assim, não, isso pode ser alguma coisa. Então, aí eu fiz exames, né? Fiz a propedêutica para ver, não tinha nada, então foi o tempo de recuperar, fiz as suplementações que a gente vai passar. Eu vi até que a doutora Ludmila começou a citar algumas, né? Deu 4 semanas, melhorei. Ótimo. Na verdade, Lúdia, eu não usei suplementação na época, tá? Eu fui usar suplementação depois. Oi, pode falar, tá te ouvindo. Cortou, mas já voltou. Tá. Então, no meu caso, eu não usei suplementação no pós-Covid. Eu usei no pós-Covid imediato. Eu usei depois, tá? Mas nesse período de 4 semanas, eu melhorei sozinho. Então, o que eu queria trazer para vocês? Realmente, passou, né, pessoal? Mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, é algo que a gente tem que avaliar, tá? Por quê? A gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais nessa parte da fadiga. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar a nossa parte cardiovascular. Por quê? Muito comum, tá, pessoal? A gente ter miocardite pós-Covid. Então, assim, não é algo extremamente raro, não, tá? A gente está vendo relatos de médico que está aparecendo miocardite pós-Covid, pós-vacina também, né, doutora Ludmila? Tá tendo esses relatos, ou seja, o que é isso? É uma inflamação no coração. Então, o coração, ele acaba estando inflamado, ele não funciona direito. E por não funcionar direito, a pessoa fica cansada para fazer, né, as coisas que habitualmente ela faria. Então, aí a gente tem que fazer a propedêutica cardiovascular. Então, a gente pede exame, eletrocardiograma, um ecocardiograma, para a gente avaliar a função do coração. A gente pede exames de sangue que também avaliam como BNP, tá, pessoal? A troponina, para diagnosticar, excluir casos de infarto também, tá? Outro ponto que a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial são a parte pulmonar. Por quê? Muito comum, tá, pessoal? Assim, a gente está falando de comum, mas pensando no nosso N de paciente, só para explicar, né, Lud? A gente vê assim, que existem formas graves e que essas formas graves tendem a apresentar, ter a apresentação de complicações pulmonares, que também a gente tem que, né, pensar nisso quando a gente está pensando em quadro de fadiga. Mas, né, nos casos que comumente a gente vê que tem uma melhora, tá? E a gente consegue ajudar o organismo a se recuperar com suplementação. Além dessa parte de cardiovascular, né, dessa parte respiratória, a gente tem que pensar na parte muscular. Por quê? Quando a gente vai exercer, para fazer qualquer coisa, a gente precisa de uma musculatura forte, né? Então, quando a gente tem essa musculatura fraca, que normalmente acontece no pós-Covid, principalmente em idosos, que tem perda muscular, perda de peso, né, devido à perda muscular, né, principalmente por acometimento, né, dos músculos, por conta do processo inflamatório, isso faz com que a pessoa se sinta fraca, a sensação de fraqueza. Quando a gente vê realmente a pessoa, né, ela está mais fraca, né, você vê que ela está realmente a perna mais fina, os braços mais finos, então a gente tem que ajudar, né, através de alimentação. Não é só dieta hiperproteica, tá, pessoal? Eu vou dar proteína. Não adianta dar só proteína se não der um aporte calórico certo também, tá? Então, a gente tem que fazer o ajuste da alimentação e o ajuste também, tá, de exercício físico para ajudar na hipertrofia. Ok? É interessante colocar, a doutora Melissa, ela passou por um certo acompanhamento durante a Covid e eu fiz algumas coisas para ela. Então, existe uma possibilidade grande daqueles que fazem o acompanhamento com médicos durante a Covid, que eles não tenham tantos sintomas. Justamente. Não fizeram tratamento algum ou acompanhamento algum, ok? Outro ponto, ela está falando de exercício importante. Como que eu volto a fazer exercício?
Existe uma escala de 0 a 10. E a escala de Borg, que se chama nesse momento, não estou falando de escala de dor, que é muito comum. Estou falando da escala de Borg. O seu fisioterapeuta, que alguém até comentou aí que logo depois, que quando estava fazendo fisioterapia se sentia melhor, o fisioterapeuta ou o educador físico, eles têm uma escalinha de 0 a 10 que você não pode passar no início de 6 de nível de cansaço. Então, quem está no pós-Covid imediato não pode fazer uma maratona de jeito nenhum. Você tem que ir trabalhando o seu organismo, recuperando as suas células mitocôndrias, saindo dessa inflamação inicial, para que você consiga restabelecer o que você era antes. E uma coisa importante, tá? Nós vamos ter aí uma pandemia de pessoas com fadiga crônica que é a população economicamente ativa. Que são geralmente essas pessoas que esperam a Covid ficar ruim. E elas vão ficar com fadiga, pelo que a gente tem artigos científicos e experiência dos outros coronavírus, tá? É possível que muita gente tenha isso, e você imagina, é a população economicamente ativa, e entra ali um sofrimento social, você já não consegue produzir mais e nem ter uma troca com a sociedade tão intensa, ou com seu filho, por exemplo, que está te exigindo um cuidado. Então, atenção, é necessário sim, a sua saúde é o seu bem mais precioso. A gente tem o que fazer por você na sua particularidade. Mas a doutora Melissa vai falar um pouquinho para a gente também do que é geral, né? Isso. Não, perfeito sua colocação. Porque também, às vezes, a pessoa chega para a gente, né, Lud, eu tô querendo suplementação, mas também não adianta só suplementar. Né? Então, assim, a gente tem que olhar como um todo, né? Ver realmente as demandas, observar se tem realmente a pessoa alguma doença anterior que descompensou por conta da Covid, que é muito comum, e ver também possibilidades novas. Então, a gente tem que avaliar. Foi citado aqui, né? A tireoide, que a descompensação da tireoide pode manifestar como fadiga, né? A gente tem que pensar também em algumas doenças crônicas que normalmente às vezes a pessoa tem, por exemplo, artrite reumatoide, que nesses casos de Covid que bagunça o corpo, né? E é uma caixinha de surpresa. Quando a gente pensa em Covid, a gente tem que, não, tem que acompanhar. Às vezes o paciente até fala para a gente assim, não, doutor, é só uma consulta e depois a gente avalia o retorno. Não adianta. Não adianta, porque a gente tem que acompanhar todo dia. Às vezes o paciente está bem num dia, no outro descompensa, né? Então, a gente tem que fazer ajuste de medicação todo dia durante a parte do Covid e no pós-Covid. A gente fica um pouquinho mais tranquilo, né? Não precisa desse acompanhamento tão de perto quanto do Covid, mas precisa de uma consulta mesmo. A gente faz consulta por telemedicina, tem até uma pessoa que perguntou aqui, né? Para a gente avaliar e realmente entender as particularidades. A gente está... Nosso telefone está na bio. Só para que se alguém, né, tiver interesse em ser acompanhado por uma de nós duas, o nosso telefone está na bio. Doutora Melissa, vamos falar aqui sobre o que eles querem saber, que é o que você faz para suplementar quem está com fadiga. Fala aí para mim. Então, você até começou a citar, né, que eu achei muito interessante, que às vezes a gente esquece que tem esse protocolo da Frontline, que eles realmente dão recomendações para pós-Covid, né, como um todo. E assim, a gente acha que realmente é interessante, né, a proposta deles, e a gente toma muito como base esse protocolo, né? O Dr. Guilherme Peck fala muito desse protocolo nas lives dele, né? A gente discute muito, é muito bom poder discutir os casos com ele, alguns casos que a gente tem, e a gente também usa, né? Então, por exemplo, a ivermectina, que eu acho que é um tratamento padrão, não só para o Covid, ou tanto para o tratamento precoce, mas no pós-Covid também, a gente tem usado. A live vai cair. Pior que ela caiu, não, calma. Você me fala o nome do remedinho, minha filha. Vai. Não pode ter falado. Pode continuar, desculpa. Pode falar. Mas, enfim, realmente é medicamento seguro, né? Enfim. Às vezes a gente dá uma dose baixa de prednisona, de corticoide, pessoal, que às vezes realmente ajuda, tá? A gente faz uma prova de teste com corticoide, com prednisona. Obviamente, né? Antes a gente vai acompanhando o paciente. Uma das causas, inclusive, né, que pode ser de fadiga pós-Covid, é o cortisol baixo. Por quê? Às vezes a pessoa usa muito corticoide durante o Covid
porque realmente, às vezes, precisa, dependendo do nível de inflamação, quando a gente vai dosar depois o cortisol salivar, tá muito baixo, né? Então, a gente tem que fazer ajudar o organismo a se reajustar, inclusive hormonalmente. Não necessariamente precisa de dar hormônio, né? Mas a gente consegue, com alguns detalhes, a gente consegue ajustar. Então, a gente pode dar, né, esse remedinho que não pode falar o nome, a prednisona. Fala um pouquinho da atorvastatina, fala um pouquinho, né, do protocolo da loratadina também. A vitamina D, né, que a gente tem que acompanhar mais de perto. Fala do zinco, que é importante a gente ver o zinco também nessa parte de suplementação. E a gente consegue, né? A gente fala booster mitocondrial, né? Por quê? O consumo no Covid é tão grande, né, que a gente vê que na mitocôndria, que é onde produz o ATP, né, que é a molécula que gera energia para as nossas células, tá realmente baixos níveis, né? Então a gente dá algumas suplementações, como a coenzima Q10, o PQQ, né, que ajuda também a melhorar, né, essa A disposição, função. dar um up de energia para o corpo, né? A L-carnitina também foi uma das coisas que a gente vendo, discutindo, estudando, né? A gente vê que todos os nossos posts, né, pessoal? A gente vê que coloca uma série de artigos. Algumas pessoas até agradeceram, né? Porque é muito difícil, né? A gente tira água de pedra mesmo para selecionar bons artigos, selecionar boas substâncias que a gente acredita que pode realmente ajudar, né? Tem L-carnitina, tem o PQQ, tem a coenzima Q10, vitamina D, pessoal. Só voltando um pouquinho, né? A gente faz a suplementação, mas a gente sempre pede, né, Lud, a dosagem de vitamina D para a gente acompanhar os níveis. Algumas vezes, né, dependendo da quantidade que a pessoa suplementa de vitamina D no COVID, a gente dosa o PTH, que é um hormônio contra-regulador. Mas realmente eu nunca vi níveis tão suprimidos assim por conta de suplementação de vitamina D, não. O ácido malônico também é um dos suplementos, né, que a gente pode ajudar. Vitamina B, do complexo B também. E depois a gente pode fazer uma live sobre afecções neurológicas, e aí a gente fala mais sobre o complexo B e sobre aquele esquecimento, aquela névoa que algumas pessoas relatam que é o brain fog. Vitamina B, complexo B. Vai lá, Mel. Que está muito no levedo de cerveja, né? Então, não estimulando o consumo de cerveja, né? Não, é o levedo, gente, não é a cerveja. Olha o que ela está falando. Mas é isso aí. Mais alguma coisa a complementar, Lud? Não, queria que a gente falasse um pouquinho do booster mesmo aí, o que a gente costuma fazer em relação a booster mitocondrial, mas essa importância de uma medicina individualizada, esse é o nosso trabalho, e sempre coloco no fim das nossas lives, né? A esperança, uma coisa que é importante, a pessoa que se sente com fadiga, que ela tem essa fadiga que ela percebe, a doutora Melissa percebia que ela não conseguia nem falar direito, a gente sempre vai estar aqui. Eu acho que isso é importante na medicina. O papel do médico é também ser aquele que traz esperança. Muitas vezes a gente fala isso direto, né? A gente não consegue curar, mas cuidar é primordial e isso dá todo sentido para a nossa profissão. E é isso que a gente pretende oferecer sempre para vocês. O cuidado, né? O médico é aquele... Tem um médico que eu admiro muito, que é o Dr. Carvalhais, médico da dor, e ele fala, o paciente pode abandonar o médico nunca pode abandonar o paciente. Então, é só para que vocês saibam que a gente está aqui, nós temos estudado bastante, e a gente consegue saber que sim, as suas queixas, elas são importantes, elas modificam sua vida, modificam muito a sua vida, não é à toa que a gente está fazendo esse Instagram de pós-Covid, não. É porque a gente sabe que são queixas importantes e que modificam a vida de uma pessoa, com certeza. É isso. O mais importante, né, Ludi, é não negligenciar, né? Ah, não, isso é normal, né? Não é normal, pessoal, não é normal, tá? É pós-Covid, não é normal. Eu só vou voltar aqui umas perguntas, Lud, para a gente tentar atender todas as pessoas. Vamos ver se a gente consegue responder rapidinho, tá? A gente vai ter que aprender com ela a fazer live.
Então vai lá. Ney, o meu esposo está no 10º dia hoje. Ontem deu uma recaída com febre e dor no corpo. Então, até o 11º dia a gente fica muito preocupado, né? Por volta do 11º dia fica muito preocupado. Tá, Neia? É Existem dois importante. tipos inflamatórios. A COVID é uma doença, é uma febre viral trombótica. O que significa isso? Febre viral, a pessoa inflama, que é a maioria desses sintomas pós-COVID, pela inflamação. E trombótica é aqueles sintomas de coagulação. Não tem como acompanhar uma pessoa com COVID e ignorar essas alterações que a pessoa pode ter. Não tem como, de verdade. Tá, Néia? Pode mandar um direct pra gente que a gente tenta te ajudar, tá? Mas tem que ser avaliado, porque pode piorar, né? A gente tá entrando no pico da fase inflamatória. Eu peguei um paciente bem difícil no 11º dia ontem, tá? Se não estiver tratando, tem que tratar, pode entrar em contato com a gente que a gente tenta ajudar, tá bom? Lua Bento, realmente, às vezes me lembra dengue, as questões musculares. É justamente, tá? Só citar um relato de caso meu, que, assim, para mim era dengue. O sintoma estava, assim, extremamente característico de dengue. Aí eu pedi a sorologia, realmente veio negativo. Mas para mim, assim, era dengue negativo, cortou. O dengue veio negativo. Desculpa. Para mim, assim, era Covid com dengue. Não tinha as manifestações, até dor retroorbitária, que é muito comum, né? Dor abdominal, enfim. Às vezes os sintomas se confundem mesmo, mas como a gente está na pandemia, a gente não pode descartar o quadro de Covid. Sinto muitas, a Mera, sinto muitas dores nas pernas e mãos dormentes. Mera, pode ser só sintoma pós-Covid, tá? Não sei se você está no pós-Covid ou no Covid, mas é um sintoma comum por conta dessa inflamação que acontece na musculatura. Mas mãos dormentes, tem que pensar na vitamina B12, tá? Que pode ser hipovitaminose. Então, um dos diagnósticos que a gente tem que pensar e avaliar, tá? É só pedir vitamina B12 no sangue, mas, obviamente, a gente tem que avaliar melhor, tá? Lua Bento, vou entrar em contato com vocês para fazer o acompanhamento pós-Covid. Vocês fazem telemedicina? Sim, tá? Pode entrar em contato, nossa secretária está à disposição amanhã para vocês, tá? Rafael, meu problema está sendo intestinal, mudou muito. Não sinto mais cansaço, mas o intestino parece que nunca mais será o mesmo. Tem que pensar quanto tempo, né, Lud, que a gente está com essa alteração. Mas a gente tem essas desbioses, né? E assim, existem artigos mostrando que pessoas com desbiose, com alteração de flora intestinal, muitas vezes são mais propensos a desenvolver sintomas em COVID. Então é interessante, talvez, aí no seu caso, que a gente precisa de analisar, uma reposição de lactobacilos para a gente melhorar. O intestino é o cérebro fora da cabeça. Então, assim, intestino aponta muito da saúde da gente. E eu te oriento a seguir a doutora Denise Carvalho. Ela é gastroenterologista, mexe um pouco com nutrição e ela tem postado bastante sobre isso. Ótimo. A Mera, eu tive em abril, né, esse Covid em abril, e ainda sinto dores nas pernas como se estivesse com dengue. Então, assim, a gente vê que é um quadro bastante arrastado, né? Tem uma postagem de dor pós-Covid, dá uma lidinha no nosso feed, e eu sou especialista em dor também, então isso pode acontecer sim, tem vários motivos. A Mera, também estou com queda de cabelo. Também é um sintoma muito comum, pessoal. Muito comum. Tá? E vamos fazer uma live um pouquinho sobre isso aí, Melissa, o que a gente tem. Não é muita coisa, mas a gente sempre tem como tentar cuidar. A cara dela é difícil, tá? É um desafio aí a gente falar sobre perda, porque ela é comum em várias doenças. Você estressou o organismo, você perde cabelo. Então, assim, é a alopécia mesmo que a gente chama. Tem um post aí na nossa feed, se você já quiser ir lendo. Vamos fazer uma postagem sobre biotina, que é importante, é uma programação que a gente tem. E tem sim o que tentar fazer, tem exames a serem feitos, especialmente essas hipovitaminoses, é importante estar olhando. E tem como fazer alguma coisa, assim, de alguma evidência para ajudar. Tem gente que fala comigo, olha, eu tô mais cabeluda. Teve uma paciente que eu tratei, é sério, e ela fala, é muito engraçado, eu não sei se ela tá aí, mas ela é engraçada, eu fiz um medicamento que diminui queda de cabelo durante a Covid dela, para tratar Covid, na verdade. Então, o máximo que vai acontecer é você não perder o cabelo. Ela,
Ludmila, eu tô na minha dermato, e ela mandou eu continuar. Eu nem tô com Covid mais, mas é porque o meu cabelo aumentou muito. Então, a gente pode ajudar sim. A Sandra falou que ela ficou esquecida qual suplemento é melhor. Então, também a gente tem que pensar quanto tempo tem, né? Essa névoa que a doutora Ludmila falou, a gente vai fazer um post sobre isso. Mas as vitaminas do complexo B, né, são interessantes para a gente ajudar nesse aspecto, tá? Isso, quercetina com bromelina também, ômega 3, algumas questões aí para esse brain fog, que a gente chama. Tem um nome em inglês, gente, chique, brain fog, é essa névoa, tá? A gente fala sobre ela, a gente faz uma live sobre isso aí. Doutora Melissa, a gente tem que terminar, com os nossos 19 minutos já. Já foram, né? Foram 2 de 19. Aqui, Fernanda, até hoje, um ano depois da minha infecção por Covid, não consigo correr como antes. Então, tem essa, né, voltando essa parte toda de suplementação, mas só reafirmando aqui também a importância da fisioterapia respiratória, né, Lud? Principalmente para ajudar nessa reabilitação cardiovascular, tá, Fernanda? Tem os exercícios na internet, inclusive, também. Claro que você deve procurar um profissional, mas se você quiser já fazer alguma coisa, só jogar no Google, fisioterapia respiratória, tem muita lá. Lua, durante meu Covid usei vitamina D, zinco, entre outros. Fiquei 20 dias usando, mas depois parei, acho que deveria ter continuado. Tem as suplementações específicas do Covid e do pós-Covid, tá? A Lua Bento agradecendo a gente, que a gente está de parabéns por estar lutando contra o sistema e salvando vida. E a Fernanda, obrigada, viu, Lua Bento? A Fernanda falando, né, parabéns. Se não fosse a doutora Ludmila, não sei como meu pai estaria conosco hoje. O pessoal agradecendo. Pessoal, muito obrigada, viu, pelo apoio de vocês. A Janiel, vocês conhecem algum médico que atende em Goiânia? Você sabe, Ludir? De cabeça aqui. Tem a doutora Ellen Brandão. A Ellen Ela é Brandão. Acho que é a Ellen Brandão que tá no Instagram, né? No Instagram dela. Isso. Então tá. A Paty, obrigada, agradecendo a gente. Juniel, gente, meu pai está com pneumonia 60%, precisa de ser avaliado melhor, tá? Então tá, pessoal. Muito. Então tá. Vou ter de ficar aqui. Ô, doutora Melissa, olha só, depois o povo vai reclamar que o nosso promessa de 19 minutos, ela tá achando que ela tá fazendo as lives dela, ela faz, gente, todo dia, live para cuidadores de idosos. Que horas é, doutora Melissa? 2h30. Ela é meio assim, ela faz todo dia. Nossa, tem muita coisa legal. Eu não consigo acompanhar tudo, eu confesso, mas cada vez que eu vejo uma coisinha eu aprendo algo, com certeza. Então vamos ter fechar. Ô, pessoal, a gente pede desculpa, então quem a gente não conseguiu responder, pode mandar um direct, a gente tenta responder, tá bom? Mas é ótimo, eu amo ficar batendo papo aqui com vocês, tentando ajudar. Então tá. Boa noite, pessoal. Obrigado a gente se encontra na próxima quarta, tá bom? Obrigada aí pela Fique com Deus, companhia. Tá? Peço desculpa aí pelo problema que eu tive na entrada, mas obrigada por terem retornado, viu? Então até semana que vem, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.